E o terceiro debate vai se concentrar numa questão muito importante para o Rio de Janeiro. Claro que Olimpíadas, Copa do Mundo, tudo isso tem um apelo enorme, mas realmente hoje a economia do Estado ela tem como força principal o petróleo. Mas em torno do petróleo temos aí toda uma cadeia de serviços, de indústria, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico. E exatamente esse é o tema desse nosso debate. Petróleo, como formar fornecedores competitivos, o desafio da mão de obra, as aventuras logística e tecnológica. E para participar desse debate, eu chamo ao palco aqui como primeiro debatedor, Davi Zilberstein, foi o primeiro diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo. Professor, ex-secretário, consultor, e realmente, digamos assim, um dos nossos oráculos na área do petróleo. E o Agostinho Castanho, conselheiro sênior da Booz & Company. A mecânica vai ser a mesma, cada um vai fazer uma pequena introdução e depois fica aberto aqui para perguntas de vocês. Nossas recepcionistas vão apanhar as perguntas por escrito e eu vou fazendo as perguntas à medida que vão chegando. Bom, muito obrigado. Agostinho, eu começo com você. Davi pediu para ser o contraponto. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Eu sou, como o Jorge falou, eu sou conselheiro sênior da Booz, antiga Booz Allen Hamilton, para alguns de vocês. E neste convite, nós queríamos aproveitar a oportunidade para comentar um pouco algumas das conclusões, algumas das ideias que surgiram do trabalho que fizemos recentemente, que foi patrocinado pela Unip, com o apoio de uma grande quantidade de organizações e instituições que são afiliadas à Unip. Foi um trabalho longo, um trabalho de 6 meses, um trabalho complexo. A Unip, Organização Nacional de Indústrias do Petróleo, é verdade. Nós temos aqui uma audiência transversal, então temos que evitar os acronismos típicos de cada um dos setores. A Organização Nacional de Indústrias de Petróleo é uma organização que tem sede no Rio de Janeiro e da qual tem sócios as associações de classe principais, a BIMAC, de máquinas e ferramentas, outras que são dos construtores, o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e demais. Com todos eles trabalhamos em um trabalho que está intimamente ligado com o que está sendo comentado hoje aqui, que é como fazer para que a cadeia de suprimentos de produtos e serviços de petróleo e gás cresça em competitividade, cresça em qualidade e possa responder aos desafios muito grandes que chegam desde a demanda, dadas as descobertas, não só do pré-sal, como todo mundo fala, 80% dos comentários são do pré-sal, mas também as descobertas prévias, as do pós-sal. Nos próximos 10 anos, que o horizonte de trabalho com o qual nós estivemos trabalhando, incluem uma mistura de operações decorrentes das concessões do pós-sal com operações decorrentes das concessões do pré-sal. Não incluem, isso é um primeiro comentário como para dividir com vocês algumas das conclusões, não incluem nenhuma ação que possa decorrer, nenhuma operação que possa decorrer de uma mudança no regime regulatório, seja que o regime regulatório finalmente seja aprovado ou não e como seja regulamentado. Por quê? Porque a maduração dos projetos
de exploração, desenvolvimento e depois produção no setor de petróleo e gás é demorada. Então, vocês vão ter 2 ou 3 anos de exploração, 4, 5 anos de desenvolvimento, etc. Então, a discussão que temos hoje a respeito de mudanças no regime regulatório para o resto das áreas do pré-sal ou outras de alto potencial vão ter um impacto na operação da cadeia de suministros de suprimentos de oil and gas só no final da próxima década ou no início da outra. Então, nosso trabalho tem se focado basicamente no pós-sal e no pré-sal concessão, entre aspas. Nesse trabalho, o primeiro que fizemos foi entender um pouco como se constituía a cadeia de suprimentos brasileira. Essa cadeia é uma cadeia complexa. Essa cadeia é uma cadeia que não pode ser representada linearmente. Isso foi o nosso primeiro desafio. Nós conseguimos representar a cadeia por meio de círculos concêntricos. Para aqueles que já entraram no site da Unip, e o nosso trabalho é público, está disponível aí. Por círculos concêntricos, você vai tendo o operador no centro, como indutor, como o demandante, é o que vai operar, e você vai tendo alguns fornecedores mais diretos, e depois, assim que vai ficando mais longe da cadeia, você vai permeando a setores, assim, intimamente relacionados, capilarizados com quase toda a economia do país. Essa cadeia hoje, na nossa estimativa, está ocupando, direto ou indiretamente, umas 400.000 pessoas. O interessante dessa cadeia é que não são muitas as empresas que só trabalham dedicadas a petróleo e gás. Muitos dos fornecedores têm um leque de indústrias demandantes bem abrangente. Essa, às vezes, são boas notícias, às vezes são notícias ruins. São boas notícias no sentido de poder balancear o portafólio. Notícias ruins no sentido em que, se o portafólio é muito estendido, falta foco, falta desenvolvimento de expertise para poder concorrer com fornecedores muito mais preparados tecnologicamente ou com uma escala mais razoável. O seguinte esforço do nosso trabalho foi dizer, bom, qual vai ser o desafio que vai encontrar esta cadeia? E o desafio é entender que nos próximos anos, na década próxima, desde 2010 até 2020, vocês vão ter aproximadamente uns 400 bilhões de dólares de dispêndios. A gente utiliza a expressão dispêndios para se referir ao que se conhece como CAPEX, ou seja, os investimentos em capital, e OPEX, que são aquelas compras de operação que você faz para a cadeia, que não são desenvolvidas internamente dentro do operador. Então, a suma do CAPEX e de parte do OPEX, com estas duas explicações, dá este dispêndio. Este dispêndio, acumulado em 10 anos, são aproximadamente 400 bilhões de dólares. Bom, esse número já chama a atenção de qualquer, seja conhecedor do setor ou não seja, é um número que chama a atenção per se. Então, aí o seguinte passo para nós foi um passo de paralelo. Estudar alguns casos internacionais, que é o que foi feito lá fora. Não podemos ser tão originais, isso aconteceu com alguém em algum momento. E também estudar depois, ou paralelamente, quais são as lacunas que nós temos na nossa situação atual. Nós encontramos, estudando lá fora, fazendo bastante estudo de casos, nós identificamos 3 casos que eram interessantes para poder ser utilizados, não para imitar ou para copiar, mas pelo menos para ter uma referência, para ter uma orientação do que seria bom pensar, estruturar, desenhar. Encontramos a Noruega, o Reino Unido e a Coreia do Sul. São 3 casos bastante diferentes. A Noruega e o Reino Unido têm em comum o fato de que
a situação, o fato que gerou a mudança no setor foi a mesma. Foram as descobertas, as imensas descobertas de petróleo e gás no Mar do Norte. Só que entre a Noruega e a Reino Unido houve uma importante diferença de abordagem no início. Depois, com os anos, a coisa vai se aproximando, mas no início foi diferente. A Noruega, país que na década dos 60 já estava socioeconomicamente desenvolvido, 5 milhões de pessoas de população, mais ou menos formadas, com um nível socioeconômico razoável, a Noruega não tinha pressa. Então, a Noruega trabalhou fundamentalmente harmonizando o ritmo de desenvolvimento desses campos, desses novos campos, dessas descobertas, com a possibilidade que tinha uma cadeia local totalmente incipiente de começar a desenvolver-se, baseada fundamentalmente na inovação e na tecnologia. Hoje a Noruega é um líder mundial em inovação e tecnologia na área do petróleo e gás. Não é por acaso, é uma consequência daquela decisão. No Reino Unido a situação era diferente. O Reino Unido estava com problemas nas balanças externas, etc., etc. O Reino Unido precisava um pouco mais de aceleração. Então, focou mais na produtividade desses campos. Se vocês comparam em algum momento, vendo algum relatório internacional por aí, que são públicos, as curvas de produção do Reino Unido e da Noruega a respeito da mesma descoberta, vocês vão encontrar como a curva da Noruega cresce muito mais lentamente que a curva do Reino Unido. E por quê? E que tinham em comum? O que tinham em comum era a inovação, a tecnologia, tinham em comum uma preocupação por processos, por organização, tinham em comum uma preocupação pelo incentivo aos fornecedores locais, tinham em comum uma preocupação por tentar incidir de alguma forma para que boa parte do fornecimento fosse local. Em definitiva, tinha uma política de Estado. Nenhuma das coisas que eu comentei pode surgir naturalmente da iniciativa livre dos participantes. Tinha uma política de Estado. Então, aí, bom, outra conclusão. Vamos deixar aí, política de Estado, precisamos. O que aconteceu com a Coreia do Sul? A Coreia do Sul descobriu petróleo, foi por isso? Não, a Coreia do Sul simplesmente, em um estudo de decidir que áreas, ou que setores, ou que vectores poderiam desenvolver a indústria, um deles foi tudo o que fosse as embarcações, os navios de tipo, seja para transporte, seja para alguma ação industrial mais específica, e hoje a Coreia do Sul passou a ser a referência mundial em navios, plataformas, todo tipo de embarcações que possam ser úteis para o nosso setor. Então, os 3 casos a gente estudou e viu que na Coreia do Sul, novamente, a política de Estado tinha sido crítica. Então, começamos aí a ver qual poderia ser uma visão se nós aplicássemos uma política de Estado no Brasil. Uma visão seria desenvolver uma cadeia de suprimentos para o setor de oil and gas com foco no offshore, que fosse competitiva globalmente. Por que globalmente? Porque se é competitiva só localmente, não vai ser sustentável. A competitividade só vai ser sustentável se não é só local, mas também global. Desafio complexo. Ser competitivo globalmente não é exportar os excedentes quando as coisas aqui estão mal. Ser competitivo globalmente é estruturalmente ter uma parte do portfólio de produtos e serviços dedicados à exportação. De aí decorre outra conclusão, que temos que tentar ter um pouco de poder de decisão local nesses empreendimentos. Porque se a decisão de poder competir globalmente nem sempre vai surgir se o poder de decisão está em algum lugar longe do Brasil, que pode dizer para nós, olha, vocês se ocupam do mercado doméstico que do resto do mundo me ocupo eu desde os meus headquarters, ok? Desculpem os anglicismos de vez em vez, são muito típicos no nosso setor.
Então, o poder de decisão local passa a ser também um elemento crítico. Aí, na base dessa visão, que seja sustentável, que seja globalmente competitiva, começamos a ver que efeitos pode ter isso. Então, notamos que, se nós trabalhávamos com a cadeia total, incluindo o núcleo que está perto do operador, mas também as camadas que estão mais longe, as camadas de produtos mais, ou de insumos mais primários, até poderíamos encontrar uma geração de empregos que, sem fazer nenhum cálculo ridículo, poderia estar em mais 2 milhões de empregos. Se hoje estamos empregando 400 mil pessoas e, atingindo esta visão que eu estou comentando, poderíamos agregar 2 milhões mais, nós estamos quintuplicando a quantidade de pessoas que estão, assim, equivalentes, empregadas no setor. Agora, isso não sai por acaso. Isso sai, se vocês veem no trabalho, sai com propostas. Sai com propostas. Propostas que têm que ver com os problemas microeconômicos que tem o setor, que tem problemas de tecnologia, tem problemas de escala, tem problemas de processos empresários, tem problemas de tecnologia, como falei, mas também com algumas questões estruturais respeito da tributação, respeito do custo de capital, etc., etc. Você não consegue trabalhar na implementação dessa política de Estado se não ataca este assunto de uma forma abrangente, de uma forma convergente. Aí aparece outro assunto típico. E você, Jorge, me avisa quando eu estou estourando o meu tempo. Okay? Que é a governança. Porque quando você tem várias medidas, que cada uma delas pode ser interessante, mas juntas vão ser realmente potentes, aí você precisa governança. Não adianta simplesmente apresentar as medidas e deixar a ver que alguém tome conta. Então, outra conclusão interessante do estudo é que você tem que articular um esforço público-privado para poder coordenar adequadamente este esforço. E o articulador? Bom, isso é muita polêmica e muita discussão. Quem vai articular isso aqui? Bom, tem que articular alguma entidade com representação pública. Por quê? Duas características básicas. Por uma parte, tem que ter competência para ser reconhecida dentro do setor como uma instituição que, quando coordena, sabe o que está fazendo. E não simplesmente uma burocracia que está aí organizando as coisas, mas não sabe muito bem que coisa é prioritária a respeito de outra. Mas, paralelamente, tem que ter um trânsito político adequado para que no momento em que alguma coisa não dê certo, e não vai dar, porque há decisões que são conflitantes, e agora vou falar de algumas coisas aqui, especificamente das questões regionais, nas decisões conflitantes, esse poder coordenador tem que ter um trânsito político adequado para poder bater na porta das mais altos escalões da administração, poder dizer, eu preciso de suporte aqui, porque isso não vai dar certo, ao contrário. Então, essas duas características, já na Rio Oil and Gas, a exposição e o congresso que 3 semanas atrás se deu no Rio Centro, já alguns dos atores do sector, a CNI, outros, já começaram a dar algumas sugestões de quem poderia ser esse coordenador. No nosso estudo, a gente preferiu dar estas orientações de governança que eu estou falando sem botar nome e sobrenome. Finalmente, o que acontece se não dá certo isso aqui? Ou seja, estas medidas de tecnologia, de definição de polos produtivos e tecnológicos, de isonomia tributária, de reorganização do setor em termos de processos e estruturas. O que acontece se são implementadas só parcialmente ou não são implementadas?
corremos o risco, claro, de que esta carreira, que vai ser corrida, porque os operadores têm que desenvolver estes campos, extrair e monetizar o petróleo e o gás. Isso não tem dúvida. Agora, nós, como cadeia, podemos estar atrás deles ou podemos não estar. Se não estamos, o que vai acontecer é que vamos perder participação e a nossa presença vai ser diluída. Nós também fizemos algum cenário de diluição de valor, simplesmente para que os diferentes participantes e interessados no setor pudessem entender o que poderia acontecer se não fossem implementadas a grande maioria destas medidas. Agora eu quero fazer um comentário final para falar da parte regional especificamente. Uma das categorias do trabalho, as medidas estão, as propostas estão divididas em 4 categorias, e eu vou enfatizar em uma delas. Tem uma categoria que fala fundamentalmente dos arranjos produtivos e tecnológicos. Arranjos produtivos e tecnológicos, poderia traduzir isso em português, por favor? Então, onde vamos botar os polos de produção e onde vamos botar os polos de desenvolvimento de tecnologia? Quando você vê os casos internacionais da Noruega, do Reino Unido, claro, a área desses países é uma área mínima comparada com o Brasil. Então, você faz uma escolha, vai ter um polo produtivo em tal lugar e um polo tecnológico em tal outro, ou perto daquele, e acabou a discussão. E assim foi feito. Então, a concentração é um ponto. A concentração tem que ser respeitada. Só que em um país como o Brasil, com as nossas dimensões continentais e as nossas desigualdades socioeconômicas regionais, nós não poderíamos nem pensar, nem cogitar na possibilidade de concentrar absolutamente o nosso desenvolvimento produtivo e tecnológico. O que podemos fazer, então? Escolher adequadamente. Nós entendimos de 3 a 5 localizações para polos produtivos e montar polos ou parques tecnológicos. Agora surgiu a expressão parques tecnológicos, que no nosso trabalho não tinha sido incluída. Agora se está falando de parques tecnológicos. Gostei da expressão. Parques tecnológicos que estejam mais ou menos perto, mais ou menos relacionados com aqueles polos produtivos. Agora, você tem que fazer bem as escolhas. Você não pode ter 20 polos produtivos para satisfazer interesses regionais a nível de 20 estados, etc., etc. Também não vai ter um. Vai ter algum ponto no caminho, algum ponto de equilíbrio. Essa escolha tem uma impronta regional muito pesada. Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro tomou claramente vantagem com o Parque Tecnológico do Fundão. Esse é o primeiro parque tecnológico que está sendo parcialmente inaugurado, onde aparecem tanto em setores acadêmicos, instituições de ensino, como participantes privados, etc. Está avançando, esse parque tecnológico está avançando. Os polos produtivos, como poderiam se organizar para não estar concorrendo uns com outros e perder a sinergia geral? Por exemplo, pensando em alguns vectores dentro da cadeia, dizer, bom, eu vou ter um polo metal mecânico em tal lugar. Não é que vou tentar fornecer todos os produtos e serviços da cadeia em todo o círculo concêntrico, não, vou tomar uma área assim, vou tomar um triângulo, círculo. Essa poderia ser uma opção para ir coordenando a localização dos polos. Por isso eu falei que a autoridade, que seja coordenadora da implementação destas propostas, tem que ter adequado respaldo político para que na hora de fazer as escolhas possam ser realmente implementadas adequadamente. O que vemos do ponto de vista da tecnologia hoje, como fato? O que vemos é que o operador central, a Petrobras, trabalha nas duas direções. Trabalha com concentração
com algumas universidades, com alguns parceiros específicos, e trabalha em dispersão com uma rede temática que cobre 19 estados e tem quase 100 programas. Bom, isso tem que ser administrado. Se você leva isso no nível nacional, você vai ter um trabalho de coordenação muito importante. Porém, ainda nessa leitura que combina os dois eixos, a concentração existe. São poucos polos onde se faz muita coisa e depois diferentes núcleos de competência regional onde se faz coisas muito mais focadas. O Rio de Janeiro, pelas suas características, pela sua história, pela sua vocação, deveria ser um candidato natural para ocupar uma das posições da primeira camada. Acho que isso tem que ser uma conclusão bastante natural, não decorrente do nosso estudo, que não faz conclusões de caráter regional, mas sim decorrente de comparar nosso trabalho com a situação específica do Rio de Janeiro. Não sei, Jorge, se isso... Não, Agostinho, você fez uma coisa tão redonda que ficou difícil te interromper, sinceramente. Que ele veio lá de cima, né, traçando o perfil da indústria do petróleo e chega aqui depois no Rio de Janeiro, né? Conclusão. Então ficou. Exatamente. Então eu acho que do macro para o micro. Eu queria só dar uma satisfação a vocês que estava previsto o Ike Batista estar presente nesse painel aqui, nesse debate, mas ele teve uma viagem ao exterior, infelizmente não compareceu, mas os dois aqui dão conta do recado certamente. Davi, temos aí, como o Agostinho chamou a atenção, acho que não só para o Rio, mas para o Brasil inteiro, um salto do setor de petróleo que vai mexer com a economia brasileira. Talvez a gente chegue a ter 20% do PIB no setor, né? O setor é uma participação que não... Alguns segmentos, construção naval, por exemplo, se fala que vai dobrar o número de empregados. Então, é um impacto... que se estende pelo Brasil de norte a sul, e o Agostinho chama a atenção que, de qualquer forma, a gente vai ter que concentrar em 3 a 5 áreas, quer dizer, 3 a 5 regiões, digamos, ou cidades e tal. Então, ele já chamou a atenção para isso e também chamou a atenção para outras questões relativas. Aí, diante disso, e a gente está falando para frente, né, como é que você vê... esse desafio tecnológico, formação de mão de obra, cadeia produtiva, como é que você vê isso? Bem, boa tarde. Mais uma vez, Fórum da Exame, um prazer muito grande. Acho que é o primeiro aqui no Rio que eu participo, que é um prazer e também... É o primeiro que a Exame faz fora de São Paulo. Então, coincide. O primeiro que a Exame faz fora é o primeiro que eu participo, obviamente. Se eu falasse que era o segundo, alguém ia dizer que está mentindo, né? Mas, enfim, quando o Vidor falou a questão do contraponto, né, bem um contraponto em relação ao que o Agostinho falou, o que eu gostaria de ressaltar, evidentemente, os números que o Agostinho falou, principalmente na questão de geração de empregos, na questão do papel do petróleo, o Vidor falou em 20% dentro de algum tempo, nós já temos hoje 12%, aproximadamente 12%, num único setor, o que... revelam a importância, e aí eu vou começar um pouco, eu vou fazer um pouco... Bom, mas quando você estava lá era 4,5, 5, então, né? Então, é isso que eu estou dizendo, eu quero fazer o contraditório, porque eu me sinto muito à vontade de não parecer que eu estou falando contra, porque uma pequena parcela de responsabilidade nessa história, eu fiz parte um pouco desse processo, mas eu gostaria de levar em consideração, como nós estamos falando da economia do Rio de Janeiro, do Estado, mas principalmente, eu diria, da cidade do Rio de Janeiro, os números realmente são muito impressionantes. Eu estava pegando ontem um número, a Petrobras, entre 54 e 2007, ela investiu alguma coisa em valores atualizados, em torno de 220 bilhões de dólares. Entre 2010 e 2013, vai investir 224 bilhões de dólares. Quer dizer, em 30 anos, um pouco mais de 30 anos, em 5 anos ela vai investir quase tanto quanto ela investiu em 30 anos. Então, são saltos esse, e o investimento aí tem o efeito multiplicador, como o Agostinho aqui colocou, que mostra, por exemplo, que em 98, quando o Zô falou que era 4,5, nós estamos já em 12,
ou que nós tínhamos uma empresa em 98, nós temos hoje mais de 70 empresas exclusivamente dedicadas à exploração e produção de petróleo, num prazo muito curto. Nós temos, hoje na Unip e mais no Promimp, cadastradas, diretamente ligadas à indústria do petróleo, alguma coisa em torno de 5 mil empresas, e o que é uma coisa espantosa, não que elas não existissem antes, mas elas existiam de uma forma dispersa, com um único cliente, e dentro de um processo muito menos dinâmico. A indústria naval, até a lei do petróleo, em 98, a indústria naval eram canteiros abandonados e que hoje não se consegue quase encomendar navios, inclusive com a construção de novos estaleiros já prontos e outros em projetos já em construção aqui no Brasil. Então, tudo isso é decorrente desse salto importante na produção de petróleo no Brasil, concentradas principalmente no Espírito Santo. Vai haver uma certa desconcentração na questão, um pouco no pré-sal, a tendência é desconcentrar um pouco, mas o Rio vai continuar predominando nesse processo. Mas eu queria chamar a atenção por uma questão muito importante. Por exemplo, em 2020, esse investimento que eu falei aqui de 224 milhões, se a gente fizer as contas também, isso representa alguma coisa como quase 150 milhões de dólares por dia. Quer dizer, é dinheiro grande em qualquer lugar do mundo. O plano de investimento da Petrobras é o maior plano de investimentos comparado com qualquer outra companhia de petróleo no mundo nos próximos 10 anos. Quer dizer, então, nós estamos numa situação onde, se por um lado existe uma euforia, na minha opinião, justificada pelo petróleo, eu acho que a gente tem também, na minha opinião, acender um sinal de alerta em relação a isso. Um exemplo típico foi quando o Congresso agora, na discussão que não terminou, aliás, o Estado do Rio de Janeiro tem que abrir os olhos de novo, porque isso ficou para depois das eleições. Esse assunto vai voltar, não foi votado o projeto de partilha, e que envolve a questão da partilha dos royalties e das participações especiais, e que tende, na minha opinião, a prejudicar o Rio de Janeiro, como está colocado. Quer dizer, esse assunto vai voltar agora, já sem a ameaça política. Então, muita atenção, na minha opinião, isso, se não houver uma reação muito forte, vai voltar tão ruim quanto veio antes, mas isso denota um fator também meio complicado, na minha opinião, que é a nossa dependência, o grau de dependência que nós temos em relação ao dinheiro que vem do petróleo. E o grau de dependência que nós vamos ter ao longo do tempo também da tecnologia social do petróleo. O que não é, evidentemente, volta a insistir, isso bem tratado não é ruim. Mas se a gente for olhar também, sair um pouco do nosso universo, existe um conceito que nós não estamos, eu espero, caminhando para ele, mas que nós temos que tomar cuidado, que é chamada a maldição do petróleo. A maldição do petróleo, ela atingiu a grande maioria dos países que focaram no petróleo ou dedicaram o petróleo a maior parte do seu processo de desenvolvimento. O Brasil é um país muito diversificado. Não dá para comparar, por exemplo, com a maioria dos países do Oriente Médio, que vivem exclusivamente do petróleo. Não dá para comparar com a Venezuela, onde 60% da receita do governo vem do petróleo, quase 90% das exportações vem do petróleo. Nós estamos longe disso. Mas, de qualquer maneira, nós iremos nos transformar daqui a 10 anos. Hoje o Brasil produz cerca de 2 milhões de barris por dia, vai passar nos próximos 10 anos a 3, vai produzir 5, nós vamos virar exportadores de petróleo. E lembrando dois aspectos. A nossa matriz energética é uma das matrizes, considerando o tamanho do Brasil, é a matriz energética mais renovável do mundo. Nós temos, em termos, grosseiramente, nós temos cerca de 47%, 48% da nossa matriz energética é renovável, enquanto o mundo é 13%. Então, a gente pode dizer, bom, a gente está muito bem nessa história, porque o Brasil se preparou. Na verdade, o Brasil não se preparou para ter essa matriz energética. Isso foi um acaso fortuito nos anos 60, 70, início dos anos 80, quando se construiu um parque hidroelétrico muito importante. Não se falava na questão ambiental, a questão ambiental não teve relevância nenhuma nesse processo, mas sim nós tínhamos algumas bacias hidrográficas importantes do São Francisco, do Tietê, do Paraná e outras menores, que proporcionaram que mais de 90% do nosso parque instalado fosse de origem hidráulica,
E por conta de uma junção do primeiro choque do petróleo e a queda de preços do açúcar em meados dos anos 70, o Brasil criou o pró-álcool, o etanol, para substituir a gasolina. Então, nós temos aí, em combustíveis líquidos e na questão da geração de eletricidade, um exemplo do que é uma matriz energética renovável. No entanto, o que acontece no mundo hoje nós estamos vivendo um processo longo, grande, profundo de transição energética. Ou seja, o mundo está fugindo do petróleo. Então, a tendência, e aí essa questão eu acho que a gente tem que levar em consideração, a tendência é que o mundo vá procurar sempre se livrar da produção de petróleo por conta da questão do aquecimento global, em função do que se chama hoje economia de baixo carbono. Dentro da questão do aquecimento global, as duas formas mais deletérias que causam o aquecimento global, uma é nascente, cada um de nós é um predador natural, a gente está aqui usando ar-condicionado, está se vestindo, a gente almoçou, a gente usa roupa, enfim, cada um de nós é um predador natural, e a segunda é a produção e uso de energia. E dentro da produção e uso de energia, o petróleo é a energia principal e o petróleo é considerado o grande vilão. O petróleo não só o petróleo, os hidrocarbonetos em geral. Mas nós dependemos deles. Nós não podemos nos passar dos produtos derivados do petróleo, do gás, enfim. Nós precisamos deste produto para sobreviver, mas essa sobrevivência ela tem uma data para terminar. Essa dependência tem uma data para terminar. A gente pode dizer, tem duas datas que você pode levar em consideração. Uma, por serem recursos finitos, quando é que vão se esgotar fisicamente as reservas. Desde que eu me conheço, eu ouço falar que tem sempre 40 anos de petróleo. Sempre. Né? É um mantra. Tem petróleo para 40 anos, petróleo para 40 anos. Sempre você vai descobrindo, por exemplo... Mas tem uma explicação técnica, né, Davi? Que quando as empresas atingem um volume determinado de reservas, elas diminuem o investimento. E tem depois voltam a investir. Então sempre fica 40 anos. E você tem custos marginais crescentes também. Então você vai sempre incorporando novas tecnologias mais caras e o mercado vai absorvendo isso. Um exemplo agora que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava à beira de um colapso do seu suprimento de gás natural e desenvolveu uma tecnologia chamada Shale Sands, que é de quebra. Enfim, uma tecnologia onde ele descobriu uma maneira de quebrar certas estruturas geológicas e, de repente, os Estados Unidos acabou com o problema de gás e hoje o gás nos Estados Unidos é uma coisa assim espantosa o que se tem hoje de gás nos Estados Unidos, que mudou completamente a matriz energética americana. Então, a gente tem esses saltos também que vão fazendo com que os 40 anos sejam cada vez mais prolongados, eles vão se estendendo. Então, tem essa questão, eu diria, física, ou seja, da existência da molécula, da presença da molécula disponível para ser utilizada. Mas existe também uma questão vinculada muito mais à percepção do mundo quanto à melhoria da qualidade do uso da produção de energia, que está associado a uma transição de hidrocarbonetos, que eu digo vai demorar um pouco ainda, não vai acabar, mas uma transição de hidrocarbonetos para, como eu chamei, de economia de baixo carbono. Isso é um fenômeno que está acontecendo em todo o mundo. Eu usei uma frase outro dia dizendo que a idade da pedra não acabou porque acabou a pedra. Né? A idade da pedra acabou porque outras coisas além da pedra passaram a ser utilizadas. Existe o risco disso acontecer com o petróleo? Na minha opinião, existe. Quando vai acontecer, é difícil dizer. Você tem hoje no mundo todo, quando eu falei da transição energética, o mundo todo busca obsessivamente em pesquisas. Você tem pesquisas na área de combustíveis líquidos, por exemplo, a utilização de enzimas. É um processo muito próximo de se tornar comercial, de transformar qualquer celulose em glicose, daí em álcool, que é um processo que a hora que ele tiver escala comercial vai revolucionar a questão do transporte de combustíveis através de combustíveis líquidos. Hoje a China é a maior produtora mundial de painéis solares numa escala enorme, o que provavelmente vai viabilizar cada vez mais, e junto com os Estados Unidos tem um projeto de cooperação enorme, vai viabilizar cada vez mais a produção de eletricidade a partir da energia solar. Energia eólica
está tendo o seu avanço relativamente expressivo. E existe uma questão geopolítica também, que é da redução drástica da dependência, principalmente dos países, dos Estados Unidos, dos países do Oriente Médio. Isso não é uma opinião minha, isso é uma declaração do presidente americano quando foi nominado candidato democrata. Então, onde é que a gente entra nisso tudo aqui? É o Rio de Janeiro. Nós temos, que eu não chamo de desvantagem de ter o petróleo, depois do que falou o Agostinho aqui, a gente tem um período profícuo em termos de desenvolvimento, de geração de empregos, de tecnologia, de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, se a gente mirar no futuro, a gente pode se aproveitar dessa circunstância para usar toda essa tecnologia, esse desenvolvimento, essa capacitação e, principalmente, os recursos gerados pelo petróleo, no sentido de acompanhar o mundo de uma maneira paralela, no sentido de transformar este processo também de produção e de geração de energia para uma coisa que vá além. Eu estou vendo aqui o André Urani, que trabalhou num projeto chamado Rio Além do Petróleo, que é um duplo sentido, quer dizer, Rio, outras coisas que não sejam petróleo, mas também além do petróleo, quando o petróleo acabar. Para que daqui a 30 anos ou 40 anos, quem seja governador no Rio não chore, não pelo Congresso, mas chore porque acabou o petróleo e não tem mais o dinheiro das participações governamentais. E o Rio pode exatamente aproveitar essa vantagem que ele tem exatamente desse desenvolvimento, que são coisas muito parecidas em termos de sofisticação, de complexidade tecnológica, e desenvolver ao mesmo tempo centros, talvez centros parecidos ou paralelos, no sentido de fazer o que não está se fazendo no Brasil, que é efetivamente um esforço no sentido de acompanhar essa transição energética que o mundo vem vivendo, sem abrir mão do petróleo, sem abrir mão dos hidrocarbonetos por um bom tempo, de modo que a gente tem, de alguma maneira, em termos de estratégia, a possibilidade que provavelmente nenhum outro país tem também, não só pelas características que eu falei do setor de petróleo, mas pelas características que o Brasil tem de ter outras formas de energia. E com isso, e aí entro, talvez eu vou chegar próximo à conclusão, isso até conversei uma vez com o prefeito, e a coisa eu acho que pode caminhar, transformar o Rio na capital mundial de energia. Ou seja, o Rio de Janeiro pode se tornar o foco mundial no sentido de desenvolvimento de tecnologias em função complexas. A indústria do petróleo tem um grau de complexidade, na minha opinião, similar à indústria aeroespacial. O grau de complexidade hoje, um dos maiores desafios na história do pré-sal é tecnológico. Você tem o desafio financeiro, você tem o desafio de logística, mas o desafio tecnológico está aí. E é uma tecnologia de ponta que a Petrobras vai desenvolver antes de qualquer, a Petrobras e seus parceiros, antes de qualquer outra empresa no mundo. E quando eu insisto que o grau de complexidade é quase igual, ou se não for até mais, de levar um foguete para a Lua ou o que seja, em função... pouca gente conhece exatamente o que se faz ou o que vai se precisar se fazer em termos de materiais, em termos de estudos, em termos de simulações, em termos de... para poder tirar esse petróleo, porque esse petróleo do pré-sal, além da profundidade enorme que tem, são 7 mil metros de profundidade, o que significa pressões inatingíveis até então. Você pega um Everest para baixo. Everest para baixo, com uma chapa de aço é uma folha de papel em termos de pressão. Você atravessa uma camada de sal, que é uma coisa pouco conhecida de como lidar com isso, que ela é sal, ela derrete, como na água. Você tem problemas de materiais, de corrosão, excesso de CO2, ou seja, é de uma complexidade tal que eu tenho certeza que a Petrobras vai superar, é da história da Petrobras a superação desses desafios tecnológicos, mas, ao mesmo tempo, você está criando competência. Então, quem sabe fazer uma equação para um lado, sabe fazer uma equação para o outro, e eu acho que nós não podemos perder, por termos o petróleo, essa, vamos dizer assim, o bonde da história, porque, no fundo, nós estamos apostando no nosso futuro no século XXI, na energia do século XX. E isso vai fazer com que, daqui a 2 gerações, o que é muito pouco tempo em termos de planejamento de um país, em termos de planejamento energético, a gente esteja muito atrasado. E vai depender muito também de como, no futuro, vão ver os hidrocarbonetos. Essa é a questão do aquecimento global. O ano passado, esse ano, aliás, foi o ano recorde mundial de enchentes pelo mundo. Aqui no Brasil, a gente viu tsunami no Nordeste. E enchentes no Afeganistão, ou foi o Paquistão, enfim... o Paquistão ficou submerso, quer dizer,
uma tragédia, uma questão que pode ser atribuída ou não, a gente não vai esperar para ver se tem sorte, para ver se ou não é, ao aquecimento global, e o vilão do aquecimento global é o CO2 emitido pelos combustíveis fósseis. Então, eu não diria que por causa do petróleo, eu diria que talvez, apesar de termos petróleo, eu acho que nós temos a grande oportunidade de olharmos para o futuro do além do petróleo, ou a mais, o petróleo e mais alguma coisa. E aí, na questão do tema desse encontro, na questão da vocação do Rio de Janeiro, como disse o Agostinho, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma capacidade instalada, não física, mas principalmente de recursos humanos. Hoje de manhã, na exposição em relação às Olimpíadas, aqui o Nusma falando, o Vitor, enfim, a questão, a falta de mão de obra, o Rio tem, nessa área mais sofisticada, o Rio, comparado ao resto do Brasil, e mesmo em relação ao mundo, o Rio é um foco muito privilegiado de capacidade e que pode ser desenvolvido ainda mais em função das universidades que tem. Então, nessa questão do contraponto, do que você falou, eu vou encerrar aqui. Acho que eu queria muito mais, talvez, levantar um pouco, não polemizar, porque eu acho que a questão não é tão polêmica, eu não estou aqui sendo absolutamente contra o que está acontecendo aqui, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais recursos a gente gerar, quanto mais riqueza a gente gerar, mais a gente vai ter meios de procurar alternativas, mas eu acredito que nós temos, sim, ao contrário de outros países, o que foi citado na Coreia, os países que ganham dinheiro, e esse é o risco, eu só queria concluir, o risco que a gente tem, que a gente não pode correr, é ser, por exemplo, usar o petróleo como um bem intermediário, vender este petróleo para um país como a Coreia, que vai fazer o navio, ou para a China, ou para quem não tem petróleo, e nós vamos importar produto final que foi feito com o nosso petróleo, com um baita valor agregado em cima. Quer dizer, então, essa história da maldição do petróleo, nós temos que tomar muito cuidado, que é uma tentação natural de curto prazo. Eu ia falar um pouco da doença holandesa, eu acho que o Brasil está correndo um pouco risco, já é quase iminente essa história do dólar caindo. Tem muito a ver com a entrada de capitais já por conta da capitalização da Petrobras, e mais recursos externos vão entrar também no futuro por conta disso, e isso vai enfraquecer o resto da indústria. Quer dizer, então, existe todo um conjunto de precauções que nós aqui no Estado do Rio, no Brasil de uma maneira geral, temos que que tomar cuidado no sentido de que a maldição do petróleo se transforme na bênção do petróleo. Então, era isso. Obrigado. Já tem aqui uma pergunta para você. Falando na maldição do petróleo, mas eu vou deixar para depois. Agostinho, tem uma pergunta aqui que é no sentido, a cadeia do petróleo tende a transformar o Rio de Janeiro baseado essencialmente em pequenas e médias empresas ou não? Não necessariamente. O adensamento da cadeia do petróleo se conforma tanto pela presença dos as grandes empresas, sejam locais, sejam eventualmente internacionais, como também pelas médias e pequenas empresas. Não há adensamento desta cadeia, que é uma cadeia muito complexa, sem a presença dos três, vamos dizer, dimensões de empresa. Os grandes, que serão âncoras, com certeza, âncoras de localização, eventualmente âncoras para a criação de demanda, etc., a criação de escala, mas vai ter também médias e pequenas empresas. Eu não conseguiria, neste momento, dizer quem tomaria vamos dizer, o predomínio dentro de uma cadeia dentro do Rio. Por sinal, no nosso trabalho, a SEBRAE era também um dos patrocinadores do trabalho, para ver um pouco isso. Posso fazer um comentário a respeito? O David foi muito claro a respeito do que a gente conhece no sector como peak oil, que sempre o peak oil sempre está 20, 30, 40 anos na frente, não? E que a idade de pedra não acabou por falta de pedra, claro. Nas políticas de Estado que eu comentei, qual é o objetivo último que você tem aqui? O objetivo último é você poder perenizar a sua competitividade além do ciclo natural dos campos de petróleo e gás que você vai explorar, para que o governador do Rio, daqui a 20 anos, não esteja reclamando, não por royalty, não por isso, não, acabou o petróleo e agora não sei o que fazer.
Só para dar um exemplo, na Noruega, que é um dos casos que a gente está usando, ou usa habitualmente como exemplo, a Noruega hoje exporta muita tecnologia desenvolvida naquele tempo, mas não é necessariamente tecnologia relacionada com a indústria do oil and gas. É tecnologia que surgiu dos centros de pesquisa e desenvolvimento gerados pelo dinheiro, entre aspas, do petróleo, mas que agora se diversificaram e geraram outros polos, outras fontes, núcleos de inovação tecnológica. Então, essa perenização do valor naturalmente transitório de qualquer atividade extrativista, esse é o objetivo último de uma agenda de competitividade para a cadeia, e onde o Rio, como falei, tem um espaço muito grande para prosperar. Que bom. Davi, só para te animar um pouco, dia 7 agora, quinta-feira... Estou animado, hein? Não, em relação a essa questão que você botou das energias do futuro, dia 7 agora o Sempre inaugura sua nova sede na Ilha do Fundão, e uma das focos que eles estabeleceram é exatamente a celulose, né? Quer dizer, você produzir energia a partir da celulose, por isso eles fizeram até um convênio, não um acordo, né, uma joint venture com a empresa americana, que está bem avançada nisso, e eles dizem que o Brasil, que está atrasado, né, nessa corrida, se iguala em 3, 4 anos a tomara que eles estejam certos. Mas aí vem a sua primeira pergunta, e não é fácil. A política do Estado brasileiro para o setor de óleo e gás está correta? O Brasil, bom, vinha do monopólio, a Petrobras foi criada em 53, e era um monopólio legal, a lei de 2004, virou um monopólio constitucional na Constituição de 88 e virou, depois, em 95, houve a flexibilização do monopólio, ou seja, o monopólio permaneceu com a União, mas a Petrobras deixou de ser a única executora desse monopólio. Em agosto de 97, foi promulgada a Lei 9478, que é chamada Lei do Petróleo, que estabeleceu as bases da transição de um regime monopolista para um regime, digamos, mais de mercado, mais aberto. Sempre levando em consideração que a empresa nacional, seja pela tradição que ela tem, ou seja por ser empresa nacional, um pouco que nem companhia de aviação local, sempre vai ter uma predominância em relação às outras companhias, não tem jeito. Esse sistema funcionou muito bem ao longo dos anos, é um sistema muito transparente, um sistema de concessões. Foi que o Agostinho levantou em relação ao estudo que eles fizeram, pré-mudança da lei, e que deu origem, inclusive, à descoberta do pré-sal. O pré-sal foi uma área licitada, o campo de Tupi foi uma área licitada em 2000. O Brasil conviveu durante 10 anos, 11 anos até agora, que nos últimos 3 anos não houve licitações, com um sistema de concessões. Eu até comentei isso no fórum recente lá em São Paulo, da Exame, também no Fórum de Energia, que um dado relevante é que o Brasil hoje vive num que eu chamei de clube, com a Noruega, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com o Canadá, enfim, dos grandes assim, que adotam o regime de concessão, que é um regime onde você explora, você não detém petróleo, você detém a riqueza gerada pelo petróleo, ou seja, você taxa aquele petróleo num valor expressivo. Aqui no Brasil isso está em torno de 60 e poucos %, pode aumentar sem nenhum problema através de um decreto presidencial, quando você mexe na participação especial, e de modo que um Estado moderno ele é muito bom em arrecadar. Ele é muito bom em arrecadar, o Tesouro arrecada, e o dinheiro é transparente, não tem muita discussão. O regime de partilha, para o qual nós estamos migrando, ele tem como protagonistas países como o Irã, Iraque, Arábia Saudita, Líbia, Venezuela, enfim. Então, o que eu digo é que a gente está mudando de clube. A gente está num clube, a gente está entrando nesse clube desse país onde prevalecem autocracias, regimes onde o poder se confunde com a empresa de petróleo. Foi o que eu falei, a Venezuela, o caixa da Venezuela é PDVSA, como o caixa da Arábia Saudita é Aramco, como o caixa de Angola, Sonangol, e por aí vai.
Então, eu vejo, em termos de política, eu vejo com muita preocupação essa transição. Primeiro, porque nós estamos saindo de um modelo que é inquestionável em termos de transparência, lisura, e é um modelo testado e que tem dado excelentes resultados para o Brasil. Primeira coisa. Segunda coisa, esse modelo de partilha, ele é muito mais complexo no sentido de que o Estado passa a deter, em vez do dinheiro gerado pelo petróleo, petróleo fisicamente. Primeiro problema, nenhum momento se mostrou uma conta onde se disse, olha, deste jeito nós vamos ganhar mais dinheiro. Segunda questão, nós vamos comprar e vender petróleo. Nós, quem é nós? É um Estado, e quem é o Estado? É uma empresa estatal que foi criada especialmente para isso, chamada Petrosal S.A., que vai ter uma diretoria nomeada por parlamentares. Pré-Sal, mudou o nome. Pré-Sal S.A., era Petrosal, agora é Pré-Sal, e que vai comprar e vender petróleo. Eu, particularmente, não estou falando deste governo, nem estou falando do próximo, nem sei quem será o terceiro daqui para frente, mas, na minha opinião, qualquer que seja o governo estatal comprando e vendendo petróleo não dá coisa boa. Não dá coisa boa. É uma mega janela para corrupção, é uma mega janela para falta de transparência e, seguramente, não existe nenhuma evidência de que este modelo é melhor do que o Brasil, porque, além de tudo, nós vamos ter que ter tanques para petróleo, guardar petróleo, enfim, é um modelo, na minha opinião, completamente estapafúrdio. Eu acho que a única intenção nossa de criar foi ter uma empresa que vai controlar o pré-sal. A ANP deixou de ter qualquer finalidade em relação ao pré-sal. Essa empresa vai... a outra questão desse modelo novo, que eu acho muito ruim para a Petrobras, o que parece um privilégio é uma arapuca. A Petrobras é a única operadora de todos os campos novos do pré-sal, com no mínimo 30% de participação. Quer dizer, ela vai ter que ter meios materiais, meios humanos e dinheiro para arcar com pelo menos 30% da exploração dos campos, queira ela ou não. Se a Petrobras eu não acho rentável, mas se o governo puser a área em licitação, a Petrobras tem que ir por lei. O que é muito ruim para a Petrobras, é muito ruim, evidente, para o país, porque o país também vai ficar dependente da capacidade da Petrobras poder operar ou não os campos seguintes. Então, eu particularmente, acho essa mudança totalmente sem sentido, ou tem algum sentido, talvez não explícito, mas porque não... Quando perguntaram para o ministro, na época o ministro Lobão, perguntaram por que está mudando. Porque em países de grande produção de petróleo, partilha. E, na época, eu fiz uma crítica aos meus amigos da empresa, ninguém perguntou para ele por quê, ninguém falou isso. Porque ganha mais dinheiro. O governo não apresentou uma conta, o governo sequer sabe quanto vai arrecadar pelo regime de partilha. Então, nós estamos passando de um sistema que funciona muito bem aqui e no mundo que eu diria moderno, no mundo moderno em termos de máquinas de governo, e passando por um sistema, para o mundo retrógrado, aquele mundo que, quando o dia que acabar o petróleo, volta todo mundo para tempos muitos, vamos dizer, para os primórdios do petróleo. Então, quanto à questão da política de óleo e gás, eu já dei minha opinião. Eu não registro aqui, alguém aproveitou e fez uma provocação. Se o Serra ganhasse esse modelo podia mudar? Eu gostaria de fazer um comentário, já que estamos em um ânimo de debater um pouco, vamos, concordando com o David, grande quantidade de questões, por exemplo, o fato de a Petrobras ser obrigada a operar e ter 30% de participação, na verdade, o que parece ser um privilégio, na hora H pode passar a ser um problema muito grave. Até porque se em uma determinado edital ganha um consórcio que não é o que a Petrobras gostaria que ganhasse, a Petrobras acaba sendo sócia de parceiros que não eram o que elas queriam ter. Então, esse negócio da operação 30%, da operação exclusiva e da participação 30% é um ponto que dificilmente você encontra antecedentes mundiais para sustentar. O segundo ponto, que também é discutível, é o rol da Pré-Sal, porque Petrosal já estava registrada, né? Da Pré-Sal. A Pré-Sal foi gerada, segundo todas as boatos, vamos dizer, como inspiração da Petoro.
A Petoro é o escritório que representa os interesses da nação na Noruega e que trabalha, digamos, por uma parte, e a Statoil Hydro trabalha pela outra parte, na parte operacional. A Petoro é um escritório, tem 60 pessoas. Só administra e representa os interesses da nação. É uma empresa de participações. É uma empresa de participações, é um escritório, empresa de segundo andar. Uma empresa de segundo andar. Então, acho que um erro, realmente, é tentar extender, alargar os papéis desse escritório de participações para que tome atividades mais operacionais, comerciais, o que seja. Essas são as duas coisas que... Isso é interessante também, porque se vendeu muito aqui no Brasil, dizendo que nós estamos adaptando o modelo da Noruega. A Noruega não tem partilha, para começar. A Noruega não tem partilha. Isso foi uma balela que foi engolida também, desculpe o pessoal da imprensa também, não questionou essa questão. Isso é uma balela. A Petrobras não tem, a Noruega não tem partilha. E como disse o Agostinho, a Petoro não tem nada a ver com o que é essa pressão. A Petoro é o seguinte, como a Noruega gera excedentes muito grandes, ela investe, a Noruega tem um fundo soberano de 400 bilhões de dólares para uma população de 5 milhões de pessoas. E que ela coloca fora exatamente porque ela não pode internalizar uma quantidade monstruosa dessa de divisas. Dentre as atividades desse fundo soberano, ela, através da Petoro, ela é sócia, ela não gere, ela não tem gerência operacional, não tem gerência administrativa, ela é sócia dos campos que são operados pelo estatório. Quer dizer, então, não tem nada a ver com o que está se propondo aqui em relação à pressão. Agora, se vendeu essa história que é totalmente equivocada. E quanto à pergunta do Serra, eu não sei, eu acho que... Eu não sei se eu for perguntado, tanto faz pelo Serra ou pela Dilma, eu vou dizer que o modelo não é bom. Mas eu queria completar, porque essas eram as partes que concordava. Diga, claro, agora claro. vou dizer. O negócio dos números, o David tem toda a razão. Ninguém mostrou um número. E também porque eu posso, assim, dizer com total conhecimento de causa, que você pode forçar os números da concessão ou da partilha para que deem o resultado que você quiser. Você simplesmente muda os parâmetros. Os parâmetros são diferentes. Um é participação, outro é royalty, etc. Mas no final do dia, o government take, novamente, desculpem os anglicismos, que é a expressão típica que se usa no setor, você pode fazer que sejam iguais.